Muito bom poder estar com vocês aqui mais uma vez. Nós estamos aqui em Goiânia desde sexta-feira, depois de atropelos no aeroporto. As companhias estão completamente desorganizadas e aí mexe com a nossa vida. Zé Maria, Jane, quanto tempo, né? Bom ver vocês. Muito bom estar aqui, podendo compartilhar com vocês daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Vocês sabem que por onde nós vamos, nós sempre falamos de livros, né? Sempre recomendamos livros. E nós temos aqui o Presença Relacional, que é um dos últimos lançamentos da Dizescope com a Impacto. É um livro que, na verdade, é um tratado sobre a presença de Deus. Então, mostra quanto que Deus é relacional. Eu, assim, tenho escutado muitos bons testemunhos. Eu não li esse livro ainda, mas os irmãos que têm lido têm dado bom testemunho. Um livro que lançou agora por último, do Fábio Coelho, Falsos Profetas e Como Identificar Falsos Líderes na Igreja. Eu entendo que isso daqui é uma mensagem muito importante, muito atual. O Haroldo, ele faz a introdução desse livro e eu já basicamente li quase todo, falta pouquinho. Eu acho uma mensagem muito pertinente para os nossos dias. Nós estamos vivendo dias de falsos mestres, de falsos profetas, e eu creio que é muito importante nós termos esse conhecimento de como identificarmos um falso líder, um falso pastor, um falso profeta no meio da igreja. E esse livro aqui não é um lançamento exatamente, mas é um autor que nós conhecemos também, Samuel Whitfield. O discipulado começa com contemplação. Ele vai falar em cima daquele texto de 2 Coríntios, com o rosto descoberto, né, olhando a imagem do Senhor. Nós somos transformados à imagem do Senhor. Então, ele mostra que como ver Jesus muda a nossa vida. Como é importante nós termos a visão correta de Jesus. E o outro livro você não trouxe? Do Jamê? Conceitos? Não veio? Mas não tem problema. Ah, está aqui, meu amor. Meu amor veio hoje comigo, Keila. E eu tenho aqui conceitos a respeito do discipulado, do Jamê, que vocês tanto conhecem. É um livro que nós trabalhamos, conversamos, discutimos, e ele traz aqui conceitos muito importantes sobre o discipulado na congregação. Então, o Jamê foi muito feliz ao escrever esse livro. Eu digo que esses dois aqui são um complemento, porque o discipulado é um princípio. Porém, quando nós ouvimos falar sobre discipulado no Brasil, nós pensamos que discipulado é transmitir a visão da igreja que nós pertencemos. Isso não é discipulado. Discipulado é outra coisa. Então, nós precisamos compreender a visão correta do que é ser discípulo e do que é fazer discípulo. Então, fica aí uma dica para vocês estarem usufruindo. E minha filha, nossa filha primogênita, Débora, também veio conosco, está aqui conosco também, nesta viagem. Claro que ela tem os segundos interesses dela, né? Ela veio gravar aí com o pessoal da Antioquia, uma música dela aí para crianças. Eu queria conversar com os irmãos sobre a centralidade de Cristo. Nós temos entendido o quanto é importante
nós termos um entendimento sobre a centralidade de Cristo. Nós estamos vindo ainda de uma herança do movimento pentecostal que começou em 1906 com muita força na Rua Azusa. Rua Azusa, ele trouxe o movimento de Gales com o Evangelho de 1904, e nós vimos uma explosão do derramamento do Espírito Santo em 1906, e esse movimento, na verdade, ele nunca teve fim, ele nunca acabou. Ei, tenente, firme aí? Bom te ver. O sargento está batendo continência? Sempre, né? Muito bem. Capitão, né? Desculpa aí. Então, nós estamos vindo de um movimento pentecostal onde nós temos ouvido falar muito sobre o derramamento do Espírito e os efeitos do derramamento do Espírito. E em nenhum momento eu quero mudar essa visão, nem essa ideia, mas nós precisamos ter a visão correta do porquê Jesus derramou o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo foi derramado? Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Então a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus, ela nos aponta para isso. Então é importante que nós tenhamos a visão correta e importantes da história da igreja, que Jesus está se preparando para voltar, mas antes ele está fazendo um negócio muito sério, talvez ainda imperceptível para muita gente, mas Jesus está batendo a porta dos grandes movimentos e está dizendo assim: ei, o trono é meu. E ele está chamando atenção em alguns movimentos aqui no Brasil e no mundo. Isso está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Isso, quando eu falo no mundo, não estou me referindo só aos Estados Unidos, estou falando em toda a Europa, estou falando em toda a Ásia, estou falando em toda a Oceania. Jesus está trabalhando para tomar o centro. Jesus está trabalhando para tomar o trono, se tornar realmente o cabeça da igreja. Ele está fazendo isso. Quando eu falo sobre discipulado, e nós estamos falando muito sobre discipulado esses dias, nós estamos tendo muita graça e liberdade para falar sobre isso, porque Deus está trabalhando em todo o movimento discipulado no Brasil. Os irmãos estão sendo levados a uma revisão na visão, uma revisão na prática. Deus está fazendo isso. Não importa se você está sabendo, não importa se você está vendo ou não, saiba que Jesus está trabalhando. E é muito importante, mais do que saber que Jesus está trabalhando, é nós estarmos dentro daquilo que Ele está fazendo. Amém? Não estou entendendo, né? Eu posso ter notícias do mover de Deus e não me envolver com o mover de Deus. Eu posso saber que Deus está agindo e não está envolvido naquilo que Deus está fazendo. E é muito importante. Talvez eu não estou sabendo muita coisa do que Deus está fazendo. Mas eu estou envolvido no que Deus está fazendo e não estou sabendo. Não tem problema. É mais importante de tudo é estar naquilo que Deus está fazendo. Então, para estarmos dentro do que Deus está fazendo, é muito importante que nós correspondamos com o Espírito do Senhor. E eu queria já começar com vocês lendo Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Vai colocar aqui? Não costuma não, né? Vai colocar? Tá. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós já vimos aqui duas condições para que uma pessoa seja salva. Primeiro, ela precisa confessar com a boca. Segundo, ela precisa crer no coração.
Então, isso aqui são duas condições para que uma pessoa seja salva por Deus: confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no coração. Essa palavra confessar no grego é homologel. Homologel é a declaração, é falar a mesma coisa. Então, eu vou falar a mesma coisa hoje, vou falar a mesma coisa amanhã e vou falar a mesma coisa sempre. Um juiz, ele homologa uma sentença, então ele diz: é legal, é oficial, acabou. Foi homologado, acabou. Então, a confissão de uma pessoa a respeito de Jesus precisa ser hoje, amanhã e sempre a mesma confissão. Então, confessar Jesus como Senhor precisa ser diante de todas as coisas. E quando eu declaro Jesus como Senhor, eu preciso pensar na declaração de apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa palavra servo é curios, desculpa. Essa palavra servo é doulos. Doulos significa escravo. Então o apóstolo Paulo se coloca como escravo de Jesus. Jesus é o curios de Paulo. Jesus é o Senhor de Paulo. Jesus é o dono de Paulo. Então, se eu declaro que Jesus é o meu Senhor, se eu declaro Jesus como Senhor da minha vida, eu estou dizendo que Ele é o meu dono. Quando nós tivemos aí a tradução da Bíblia para as demais línguas, em torno de 1600, havia um movimento escravagista no mundo, e eles não queriam e não permitiram que fosse usada a palavra escravo, mas no original é escravo. Então nós somos pertencentes, nós pertencemos a Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso curios. Nós somos o doulos, nós somos o servo de Jesus. Então é muito importante esse conceito de quando nós estamos declarando Jesus como o Senhor da nossa vida. Se Jesus é o Senhor, se Jesus é o dono, então Ele precisa ser o centro. Não importa o que eu quero, importa o que Ele quer. Não importa o que eu penso, importa o que Ele pensa. Por quê? Porque um escravo não é senhor da sua vida. Um escravo não faz o que quer. Um escravo não vai onde quer. Se eu estou dizendo que Jesus é o meu Senhor, então eu vou andar de acordo com o que Jesus quer de mim. Eu vou andar de acordo com o que Jesus tem para mim. Eu vou me espelhar em Jesus. Eu vou me firmar na vontade de Jesus. Isso é fundamental dentro da nossa jornada. Então, se eu confesso que Jesus é Senhor, Jesus é o meu Senhor na faculdade, Jesus é o meu Senhor no meu casamento, Jesus é o meu Senhor no meu trabalho, Jesus é o meu Senhor aonde eu estiver, na academia, na rua de caminhada, aonde eu for, Jesus é o centro da minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu me movo conforme eu vejo Jesus se mover. Eu faço o que Jesus faz. O que Jesus fazia na sua idade? É o que você deve fazer. Ah, mas Jesus não chegou nos 60. Mas você precisa entender que Jesus é o padrão hoje, sempre e eternamente. Amém? Jesus é o padrão. Então Jesus é o Senhor, sempre, sempre. Então a confissão, o homologel é sempre. Ele é o Senhor em toda e em qualquer circunstâncias.
Eu não vou usar de justificativa, eu não vou usar de desculpas para não fazer o que Jesus quer. O que Deus nos oferece? Deus nos oferece a eternidade. Deus nos oferece a vida eterna. Irmãos, nesse universo que nós vivemos, não existe nada eterno. Tudo nesse universo é passageiro. Nada é eterno no universo em que nós vivemos. Mas Deus nos oferece, por meio da ressurreição, a vida eterna. Ele nos propõe a vida eterna. Então, vale a pena deixar tudo por Jesus. Vale a pena abandonar tudo por Jesus. Porque o que Jesus tem para nós é a eternidade. O que Jesus tem para nós é a vida eterna. E o que nós precisamos entender, que tudo é passageiro. Filho, casamento é bom, mas é passageiro. Filho é bom, mas é passageiro. Neto é uma coisa maravilhosa, gente, coisa boa, ser vô. Viu, Zé Maria? Rapaz, agora eu inaugurei essa vida, sou avô agora. Vai nascer mais um neto. Falei, que coisa boa. Tudo isso é passageiro. Tudo é passageiro. Tudo aqui é transitório. Não vai durar eternamente. Então, o que Deus propõe para nós é eterno. Por que eu vou me indispor? Por que eu vou me colocar em oposição? Por que eu vou me colocar numa posição de que eu tenho direito, porque eu penso? Isso não é a posição de um escravo. Isso não é a posição de um servo. Um servo vai sempre dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Cumpre em mim a tua vontade. Então, nós precisamos observar como que esse Deus, que é eterno, grande, Senhor de todas as coisas, é pessoal. É pessoal. Ele olha para cada um de nós de forma pessoal. Ninguém passa no atacado, ninguém passa desapercebido, porque a presença dele é relacional. Ele trabalha de forma pessoal, ele não é impessoal, ele não trabalha no atacado. Então é muito importante que nós observemos para onde a palavra de Deus está sempre apontando. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Existe uma canção maravilhosa que temos cantado em cima desses versículos, e eu gostaria que nós lêssemos mais uma vez. Eu tenho certeza que vocês já leram essa passagem, vocês conhecem essa passagem, mas nós precisamos perceber o pensamento de Deus. Quem Deus coloca no centro do universo. Então, todas as vezes que for usar o termo toda e tudo, vocês falam, tá bom? Todas as coisas, tudo, vocês vão falar. Eu começo e vocês continuam, tudo bem? Vamos fazer um treino para ver se todo mundo entendeu. Ele é a imagem de Deus, invisível, o primogênito sobre toda a criação. Isso. Porque nele foram criadas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de... E nele... Pode ir lá, nele... Isso aqui é muito importante, eu queria que vocês repetissem. E nele tudo subsiste. E nele... Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre
os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse. Pode falar forte, irmãos. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Irmãos, tudo, toda, Jesus é o centro, Jesus é a razão, Jesus é o motivo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é antes de tudo e tudo existe porque ele existe. Ou seja, nada do que existe se fez sem ele, e tudo subsiste nele. Amém? A Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem mais de 300 bilhões de estrelas. Ele conhece cada uma das estrelas pelo nome. Você acha que ele não sabe quem é você? Ele conhece cada uma das estrelas pelo nome. Jó estava lá reclamando, falando e tal, e não foi para menos, foi uma coisa muito forte, mas Deus virou para ele e falou assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos? Ai, 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 ui, 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 Senhor, não precisa falar mais nada, mas agora eu vou falar. Não, não precisa falar, agora eu vou falar. Deus fez todas as coisas, todas as coisas. Tudo está firmado em Cristo. Irmãos, nada nessa terra, nada nesse universo existe sem Jesus. Subsiste significa que continua existindo por causa de Jesus. O sol está lá porque Jesus é Senhor de todas as coisas. A lua está lá porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. As estrelas estão lá, as estações acontecem porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Quem sou eu para me opor, para tentar dar uma volta naquele que firmou todas as coisas? Jesus é a razão, Jesus é o motivo de Deus, Jesus é o princípio ativo de Deus, Jesus é a pessoa que está diante de Deus e intercede por nós. Jesus é o nosso sacrifício, Jesus é a nossa oferta. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Romanos, capítulo 14, abre comigo, Romanos 14. Verso 5. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque aquele que dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Se eu como, para o Senhor eu como e dou graças a Deus. Se eu não como, para o Senhor eu não como e dou graças a Deus. Jesus é o centro, percebe? Jesus é a razão. Se eu tenho, eu dou graças a Deus. Se eu não tenho, eu também dou graças a Deus. O irmão Asher Intrater, ele postou uma mensagem a semana passada, e ele fala uma coisa muito importante, um reelzinho bem curtinho. Ele fala:
Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos deu a capacidade de falar e de pensar. Por que eu vou usar a minha capacidade de falar para reclamar? Eu fui feito à imagem de Deus e vou usar a minha capacidade de falar para murmurar? Está certo a imagem de Deus agir dessa forma? Murmuração, o que é? Contrário à gratidão. É uma oposição à gratidão. E a palavra de Deus nos ensina a sermos gratos a Deus em todas as coisas e em tudo. Em tudo dai graças. A palavra de Deus nos ensina a sermos gratos. E Deus nos fez com essa capacidade de sermos gratos, de sermos agradecidos. Então, é muito importante compreender isso que o apóstolo Paulo está falando, para que então a gente possa falar o restante desses versículos. Porque nenhum de nós, versículo 7, vive para si, e nenhum de nós morre para si. Nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De maneira que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Há uns anos atrás, eu comecei um trabalho, uma diaconia lá em Jundiaí, com os nossos idosos. Nós tínhamos mais de 40 idosos entre 65 e 90 e poucos anos. Então eu chamei uma terapeuta ocupacional, chamei uma fisioterapeuta, uma nutricionista, chamei 2 psicólogas, nós montamos um grupo e começamos a trabalhar com os nossos idosos. E eu descobri que vários dos nossos idosos tinham muito medo de morrer, tinham medo da morte. E nós começamos a trabalhar esse pensamento, começamos a trabalhar essa visão, começamos a ler um livro do Billy Graham, A Caminho de Casa, que ele escreveu quando ele tinha 94 anos. E nesse livro ele fala: muita gente me ensinou na igreja a morrer, que um dia eu vou estar com Jesus, mas ninguém me ensinou a envelhecer, que é muito importante. Envelhecer com saúde mental, emocional, física, isso é muito importante. E uma senhora que tinha muito medo de morrer, ela tinha um pânico verdadeiro, ela tinha mais de 70, ela tinha 78 anos. Ela leu esse livro, ela estudou esse livro junto com os outros. E um dia eu, voltando de viagem, cheguei e ela virou para mim e falou assim: pastor Abinério, oi, dona Regina. Eu fiquei uma semana internada no hospital e eu não tive medo de morrer. Gente, pensa que loucura, crente é doido, né? Fala sério, né? Falei assim: é mesmo, eu não tive medo de morrer. Eu fiquei bem, eu estava em paz com Jesus. Uau, dona Regina. Crente é um negócio, né? Que coisa boa. Aí eu estava, não sei quanto tempo depois, eu e Jamê estávamos no sul do Brasil. Meu telefone toca, era a filha da dona Regina. Abinério, que foi? Mamãe voltou para casa. Falei: é mesmo? Mamãe voltou para casa, e adivinha? Nós estamos alegres. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ele é Senhor dos vivos e Ele é Senhor dos mortos. Irmãos, isso não é poesia,
Isso não é romantismo, isso é realidade de quem anda com Cristo, de quem anda com Jesus. Eu não gostaria de morrer antes do tempo, mas eu gostaria de morrer no tempo. Está entendendo? Então eu cuido da minha saúde, eu vigio, porque eu quero envelhecer bem. Porque eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Eu fui chamado por Jesus. Então eu vou viver de acordo com o que Jesus tem para mim. Então nós vamos viver de acordo com o que Jesus tem para nós. Se eu estou na flor da minha idade, eu vou viver para Jesus. Se eu estou nos últimos dias, como a palmeira florescerá o justo, e ainda na velhice dará o seu fruto. Amém, irmãos? Eu falo isso com muito temor, porque eu tenho vivido essa realidade e tenho estado próximo de muitos idosos. E eu vi nesses últimos anos vários idosos partindo para o Senhor. Você não é jovem a vida inteira. Guarda isso que eu estou falando. Sua juventude vai passar rapidinho. Viva bem, viva sério, faça tudo para o Senhor, porque chegar nessa idade aqui e passar para frente, rapidinho. Rapidinho. A eternidade é o que nos aguarda. Então a gente precisa olhar para a eternidade. A gente não pode perder a visão da eternidade. A gente não pode perder a visão de quem é Jesus. A gente não pode perder a visão da centralidade de Cristo. Então, nesses versículos que nós lemos, nós temos dois porquês. Um é que no versículo 7, nós somos escravos. E outro, nós vivemos para o Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Por quê? Porque nós somos escravos. Somos escravos, nós somos servos de Jesus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Amém ou não? Ele nos comprou. Nós estávamos vendidos sob o preço do pecado. O nosso destino era o inferno. Mas Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Para quê? Para fazermos a nossa vontade? Quando Deus manda alguém para o inferno, Ele manda porque Ele é justo. Ele não manda porque Ele é mau. Ele manda porque Ele é justo. Ele deu tudo para nos salvar. Ele deu tudo que Ele tinha. Ele compartilhou a sua herança. Ele compartilhou sua vida por nós, para nós. Então como que nós vamos viver? Por Ele, por meio dEle, para Ele. Vocês não convenceram ainda, né? Oh Deus. Efésios capítulo 1. Versículo 20. Porque atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Ele quer ser o cabeça de quem? Da igreja. Ele quer ser, ele ainda não é. Ele quer ser. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que pertence, que preenche tudo em todas as coisas. Presta bem atenção. Jesus vai ter uma noiva santa, pura, sem mácula,
sem ruga. Jesus vai ter um povo na terra. Ele vai ter. Ele vai ter. Nós seremos um. Como exatamente ele vai fazer isso? Eu não sei. Mas nós seremos um. Nós não seremos divididos por ideologias. Nós não seremos divididos por placas. Nós não seremos distanciados uns dos outros, porque nós temos uma visão melhor que o dos outros. Nós teremos uma consciência de corpo. Ele vai fazer isso. Ele vai nos dar uma consciência de corpo. Ele vai ser o Senhor da igreja. Ele vai ser o cabeça. Claro, ele vai começar com cada um de nós dentro das nossas casas. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser o cabeça de cada uma de nossas casas. Ele vai começar lá, tá? Sua casa, na minha casa. Fui criado por uma viúva. Fui criado por uma mulher que nos seus primeiros passos de fé, ela entendeu que ela precisava se dobrar diante do Senhor. E ela nos ensinou a nos dobrarmos diante do Senhor. Ela nos ensinou a buscar o Senhor acima de todas as coisas. Então, presta bem atenção. Filhos, não se perde na universidade. Filhos, não se perde na escola. Filhos, se perde dentro de casa. Se Jesus não for o centro, outras coisas serão o centro. Se Jesus não for o motivo, se Jesus não for a razão, outras coisas serão. Porque a luta é real e verdadeira. A guerra existe. Estão lutando contra você diariamente para cooptar seus filhos. Isso é real, isso é verdadeiro. Então, nós precisamos trazer Jesus para ser o centro de nossas casas. Durante muitos anos se falou que o Espírito Santo era o centro do livro de Atos. Alguns historiadores, um bem famoso, falou que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos. Mas quando nós estudamos o livro de Atos, nós percebemos a centralidade de Jesus. Quem libera o Espírito é Jesus. O Espírito é derramado por causa de Jesus. Eu vos enviarei outro Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo foi derramado para nos lembrar das coisas que Jesus tem dito, que Jesus tem falado. Então, Jesus é a pessoa mais importante da Trindade. Jesus é o centro da Trindade. Jesus é a obra perfeita de Deus. Jesus derramou o Espírito sobre nós para que nós sejamos iguais a quem? A Ele. A Ele. Veja só, Atos 13, versículo 1. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Versículo 2: enquanto cultuavam a quem? Enquanto cultuavam a quem? Senhor. Quem é Senhor? Jesus. Enquanto eles cultuavam a Jesus, o Espírito Santo veio. Estava lá Pedro na casa de Cornélio, falando sobre a obra de Jesus. Enquanto ele falava a respeito da obra, morte e ressurreição de Jesus, desceu sobre eles o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos ver várias manifestações de Jesus no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que desencadeia com o derramamento do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias para terminar. Versículo Efésios, capítulo 3. Gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Você pode anotar, se você estiver anotando,
Atos 16, 6 a 10. Você pode anotar também Atos 19, 1 a 6. Você pode anotar Atos 5, 3. Atos 5, 9. Atos 4, 23 a 24. Atos 24, 29 a 30. Atos 4, 31. Você vai ver, e tem muitos outros versículos no livro de Atos que aponta para Jesus. Com consequência, temos o derramamento do Espírito Santo. Com consequência, temos a ação do Espírito Santo. Mas olha aqui, Efésios 3,16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então veja bem, Paulo está rogando, Paulo está orando para que os irmãos em Éfeso fossem cheios do seu homem interior, eles fossem fortalecidos no seu espírito, que é o mais profundo do ser humano, que o seu interior fosse fortalecidos com poder. Quando nós falamos sobre poder, o que nós pensamos? Fala. Poder do Espírito Santo para fazer o quê? Fala, pode falar. Curar, fazer milagres, não é isso? Expulsar demônios, ressuscitar mortos, né? Nós falamos do poder do Espírito Santo para essas coisas. Nós sempre pensamos no poder do Espírito Santo para sinais e milagres. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mediante o seu Espírito no íntimo, cada um de vocês sejam fortalecidos. Olha o 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. O que Ele quer? O que Ele quer? Ele quer que nós tenhamos poder do Espírito Santo para quê? Para Cristo habitar. Mas tem um porquê. Então Ele quer que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior para Cristo poder habitar. Lembre-se, nós estamos falando de Jesus ser Senhor, ser dono. E Ele está falando que eu rogo que vocês sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo, para que Cristo, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Agora, para onde que o Espírito vai nos levar com a habitação de Jesus? Estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Então presta bem atenção. Nós somos salvos, somos encantados pelo amor de Deus, somos tocados pela obra redentora de Jesus. Nós fomos salvos. Nós descobrimos, Deus me ama, Deus me ama. Uau, Deus me ama. Mas Ele está dizendo que existe uma profundidade, existe uma largura, existe um comprimento. Ele fala aqui em 4 dimensões, é até estranho isso. Mas Ele está dizendo que eu vou compreender o amor de Deus em Cristo Jesus com os santos, arraigados, alicerçado, envolvido, enraizado, corpo, vivendo o corpo. Eu vou compreender a profundidade, a altura, o comprimento, a largura desse amor. Eu não vou conhecer isso sozinho.
Eu vou viver minha vida, eu vou ter meu tempo com Deus, eu vou ter meu espaço para Deus, eu vou usufruir da presença de Deus, da leitura da palavra, mas isso vai me dar uma medida. Mas quando eu estou envolvido no corpo, eu vou ter mais de Jesus e eu vou ter mais do amor de Jesus. Então, quando eu me volto para o corpo, eu me volto para o corpo de Cristo. Então, no corpo de Cristo, eu vou conhecer mais do amor de Deus. Porque o corpo de Cristo é maravilhoso. Ninguém me alfineta, ninguém pisa no meu calo. O corpo de Cristo é um lugar maravilhoso de provação, de cruz, de ai, 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 meu Deus do céu. Dê-me graça, mas não me dê força, porque senão, né, não vou falar o resto. Já falaram. Agora, olha só para onde o apóstolo Paulo está nos levando. Conhecer, versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente falar em línguas, é mais do que falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é também não fazer fofoca, é não falar nos outros, não é verdade? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Jesus. Ser cheio de Jesus é ser cheio de Deus. Pensa bem nisso. Fogo consumidor quer habitar em mim e em você. Em mim sozinho não dá. Nós precisamos estar juntos para que o fogo consumidor habite em nós. Deus quer habitar no nosso meio, mas para Deus habitar no nosso meio, Jesus precisa ser o centro. O Espírito Santo foi dado para nos conduzir à cruz, porque na cruz nós vamos ter vida de Jesus. O Espírito Santo foi nos dado e ele vem conosco com o poder. O que Jesus falou para os seus discípulos em Atos? Aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder para quê? E ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus falou que precisa ser cheio do Espírito para ser testemunha dele. Sabe o que é ressuscitar mortos? Consequência de uma vida cheia de Jesus. Levantar paralíticos, curar cegos, surdos, mudos, consequência da centralidade de Cristo na igreja. Nós temos visto muito pouco isso. Nós temos algumas notícias na Ásia. Eu estive numa igreja na Ásia. Eu estive em Jacarta, final de junho. Eles experimentaram 30 ressurreição de mortos nessa igreja. Sabe qual é a mensagem principal dessa igreja? Centralidade de Cristo. Eu pude conhecer muitos empresários que colocaram suas empresas na mão dos seus filhos, estão servindo ao Senhor integralmente. Eu conheci o dono da fábrica de todo o tecido da Nike. Ele serve ao Senhor integralmente. Eu conheci isso, eu estive lá, num país muçulmano, 275 milhões de habitantes. Eu estive numa igreja com mais de 5.000 pessoas. Eles fazem 5 cultos durante o domingo. Eles têm igreja nas ilhas, onde impera a Sharia. A igreja na Ásia está aprendendo a andar junta.
Esse último ano eles batizaram quase 2 milhões de muçulmanos. Nós temos um iraniano em Jundiaí, Hamid, acabou de ser pai. Ele compartilhou conosco uma reportagem do que Deus está fazendo no Irã. Eu não sei se vocês compreendem o que está acontecendo no Oriente Médio, mas Jesus está aparecendo. Eles estão falando assim: eu encontrei o homem das mãos furadas, eu encontrei o homem de branco. Vocês lembram de Rodrigo, um jovem que foi preso na Indonésia porque estava transportando droga na prancha de surf? Lembra desse moço? Rodrigo? Eu conheci a pessoa que estava presa com ele na cadeia. Não vou citar o nome dele, porque ele é procurado por questões de segurança. Mas existe um outro, e esse eu posso citar porque já morreu, Andrew Chen. E Andrew Chen também foi preso por tráfico de drogas, mas na cadeia lá em Jacarta ele conheceu Jesus. Ele encontrou com Jesus. E Rodrigo, brasileiro, foi para lá. E lá, depois de meses preso, Rodrigo também encontrou com Jesus. A mídia não vai dizer isso, você não vai ler isso nos jornais. Eu trouxe um livro de lá que está escrito em inglês. Está com você? O meu genro. E Andrew Chen levou centenas de presos para Jesus, centenas de soldados para Jesus, porque eles estavam lá a fim de torturar os presos e eles encontravam Jesus. E esse irmão que eu conheci, ele era um imã do islamismo, um homem santo. E ele foi preso por terrorismo. Ele estava explodindo lá algumas coisas, mas terrorismo não é uma coisa assim tão grave quanto tráfico de drogas, então ele ia ser solto a qualquer momento. E ele lá naquela cadeia virou para o Andrew Chen e falou: eu encontrei com o homem de branco no meu sonho, e ele dizia para mim: eu quero falar com você. E Andrew Chen falou para ele: esse é Jesus. Mas como é que é isso? Ele disse que quer falar com você. Você pergunta para ele: o que você quer falar comigo? E ele teve esse sonho 3 vezes, e até que ele entregou a vida dele para Jesus. E ele estava nos contando que enquanto eles ainda estavam lá, o Andrew Chen acho que ficou preso uns 10 anos, o Rodrigo acho que ficou preso uns 5 anos, e eles foram para o corredor da morte. Enquanto eles iam para o corredor da morte, eles adoravam Jesus. Enquanto eles adoravam Jesus, os soldados tremiam e choravam. Eram dezenas de soldados assim, e eles não sabiam qual deles tinha bala que ia matar os 5 condenados à morte que estavam lá na frente. E eles choravam. E o Andrew Chen e o Rodrigo, eles abençoavam os seus algozes. E foi um momento, entenda isso, foi um momento da presença de Deus no momento do fuzilamento. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, não importa o que nós formos viver, Jesus vai reinar. Jesus vai reinar. Irmãos, o Rodrigo morreu fuzilado, mas sabe onde ele está? Ele está com Jesus. A família dele aqui, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de saber que Rodrigo encontrou com Jesus. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade agora que nós temos para encontrar com Jesus como nunca encontramos na nossa vida e convidá-lo para ser o centro da nossa vida, ser a razão, ser o motivo, trazer Jesus para o centro. Trazer Jesus para ser aquele pelo qual nós vivemos, por meio dele, por ele, para ele. Irmãos,
Isso não pode ser romantismo, isso precisa ser real. Isso precisa ser real. Nós podemos começar a viver hoje. Jesus falou: e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Nós podemos começar a viver a eternidade agora. Nós podemos começar a viver a vida eterna agora, permitindo que Jesus reine, permitindo que Jesus seja o centro. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que Jesus seja o centro, para que Jesus seja visto. Jesus olhou para aquela comitiva de fariseus e falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave, ou é o contrário. Então, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Jesus nos chama para Ele. Nós somos chamados para Jesus. Nós não somos chamados para outra coisa. O restante vai ser o quê? Consequência. Quando nós colocamos Jesus no centro. Eu queria desafiar você hoje, fazer uma reflexão. Queria convidar você a refletir. Jesus tem sido o centro? Você tem deixado Jesus governar? Você tem deixado Jesus ser, de fato, quem governa a sua vida? É fundamental que nós façamos essa reflexão. Fica aqui o meu alerta: não importa a sua idade, não importa quanto tempo você já tem no Evangelho, eu pergunto: Jesus é o centro? Jesus é o centro? Dar fruto é para todos nós, jovens, crianças, velhos, para todos nós. Dar fruto é para todos nós. É importante saber o seguinte: Jesus é o centro. Jesus está sendo o centro. Oh, Jesus. Oh, Deus, vamos orar.